Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem, todos em paz. No último vídeo eu falava do desenvolvimento de vídeos futuros com alguns tópicos, né? E um dos tópicos que eu tentava desenvolver aqui, e é o que vamos fazer hoje, é a respeito de um problema de interpretação, da maneira como eu vejo, da mensagem fundamental do Senhor Jesus. O problema seria a confusão entre Karma Yoga e Bhakti Yoga. A mensagem de Jesus é Bhakti Yoga e os cristianismos compreendem a mensagem de Jesus como Karma Yoga. Falo cristianismos porque são muitos os cristianismos, né? O catolicismo romano, as igrejas orientais ortodoxas, os protestantismos, o movimento evangélico. Então, muita diversidade, mas definitivamente não podemos compreender como uma única prática, uma única fé mesmo. Mas ainda assim a abrangência de tudo isso é considerada como cristianismo. Em todos esses cristianismos, a ideia fundamental é de que eles todos são caminhos Bhakti, fundamentalmente. Porque a devoção, o amor ao Senhor Jesus está muito centrado, né? É o centro. Mas, na prática, o que acontece é que confunde-se Karma Yoga com Bhakti Yoga. O amigo que vai ver esse vídeo pode, muito honestamente, dizer assim, mas como assim? Bhakti Yoga, Karma Yoga, nada disso tem a ver com cristianismo. Yoga não é aquela coisa assim de umas moças com roupas coladas assim fazendo exercícios de ginástica? Outro dia eu ouvi isso de um amigo. Yoga significa união. União é união com Deus, ok? Não existe yoga sem a ideia de dois. O praticante e Deus, a qual ele quer se unir. Não existe união de um só. Não existe. É sempre a busca por união. Essas práticas das moças com roupas coladas, as asanas, né? Do Hatha Yoga, elas são uma tentativa de disciplinar o corpo para se conseguir, através desse domínio corporal. Existem outras coisas, né? Exercícios respiratórios, limpeza do corpo, alimentação. E essas práticas, né, com o corpo para fazer com que a sua mente se purifique, para que você então se torne um yogi. Sri Ramakrishna Paramahansa falou especificamente sobre Hatha Yoga, ele não recomendava. Ele dizia que, de modo geral, trazia sua mente muito para o corpo. Okay? Não é que você não possa praticar as asanas do Hatha Yoga, mas se isso for a sua via, provavelmente você não se tornará um Bhakta. E Bhakti Yoga é o caminho desse tempo. Então, Bhakti Yoga é o caminho da união com Deus pelo amor, profundo por Deus. E Karma Yoga é o caminho da união por Deus por realizar coisas, incluindo as práticas religiosas, incluindo caridade. Então, de um modo geral, os cristãos compreendem de um modo mais tradicionalista, ritualista, conservador, de que a maneira de se tornar fiel a Cristo e unido a Deus através dele é você ser um piedoso religioso. E você ser uma pessoa que atende fundamentalmente por um determinado tipo de moral. Enquanto um outro grupo de cristãos mais progressistas, assim definidos, caracterizados, vão entender que não importa muito essa parte da religião. Talvez ela seja até um obstáculo, que a questão mesmo é você ser bondoso com os outros. É você ser interessado pelas causas sociais do mundo. Tentar melhorar o mundo, você estará unido a Cristo e unido a Deus por ele. O que eu vou querer dizer aqui é que os dois grupos compreendem Karma Yoga, não compreendem Bhakti Yoga, achando que é união pelo amor, mas não é. Esse é um caminho, Karma Yoga, ineficaz, sobretudo nesse tempo de Kali, essa era de Kali. Essa época em que o nosso olhar pelas coisas já é mais deficiente. O nosso olhar para as coisas já é mais precário. Nós temos mais dificuldades de compreender as coisas corretamente. Nós não temos muita força, nós não temos muita inteligência. Então o caminho do amor e da devoção a Deus, que sempre foi o final, o âmago,
a coroação de todos os outros caminhos, ele nesta época precisa ser a via direta. Nós não vamos alcançar amor e devoção a Deus através de trabalho, através de discernimento, através de meditação, através de exercício físico. Nós vamos alcançar amor e devoção a Deus buscando amor e devoção a Deus. Malame latino para os vizinhos que fazem uma extensão de sua casa no corredor, que é tão legal, na verdade. É uma maneira de a gente ampliar, né, nossa pequena residência se a gente faz o corredor de nossa casa, que dá, né, entre o elevador e a casa dos outros. A gente faz assim uma ampliação e as pessoas ficam conversando né, interagindo, rindo. E isso não é muito legal, evidentemente, para quem está gravando um vídeo, não é? Mas é legal para eles, na verdade. Então nós devemos ficar satisfeitos. Não devemos. Nós fazer o quê, na verdade? Ou eu paro de fazer o vídeo agora, ou eu espero o meu cachorrinho parar de latir. Não é verdade? Isso é um material, meus amigos. Muito bem, agora as coisas se pacificaram um pouco, porque eles foram para um outro canto da casa interna deles e deixaram o corredor. Então agora eu vou poder voltar a gravar. Muito bem. Há alguns dias atrás, o Papa Francisco, líder da Igreja Católica Romana, em uma de suas viagens pastorais, ele dava declarações a respeito do problema, né, do inverno demográfico dos países que estão com poucas crianças nascendo. E quanto isso é problemático, né, para as economias e para a sociedade. Porque, é claro, você não tem a renovação da força de trabalho, né, você não tem as aposentadorias sustentadas por novas pessoas trabalhando. E quanto isso é problemático. E ele dizia isso do ponto de vista espiritual também, que era um problema, porque as pessoas não estavam querendo ter filhos por causa do egoísmo, porque não queriam mais se sacrificar, se dedicar aos seus filhos, e às vezes preferiam até adotar animais, ser pais de pet. Esse comentário do Papa Francisco eu dizia na época, né, conversando com amigos também, que não era o essencial do ensinamento de Bhakti. Que um professor de Bhakti não ensinaria sobre isso. Não é que não esteja correto sobre muitos aspectos. Né? Um amigo meu, católico, né, entrou em contato comigo e falou assim, mas veja bem, o Papa está atentando para o aspecto do egoísmo, que as pessoas querem ter dinheiro para si mesmo, querem ter confortos, né, não querem se dedicar a uma criança. É verdade. Isso pode estar presente muitas vezes, não em todos os casos. Há pessoas que não têm condições materiais de ter filhos. Há pessoas que não têm condições psicológicas de ter filhos. Não é verdade? Uma pessoa que é pai de pet, tem como um cachorrinho, um gatinho como seus filhos, é uma pessoa que não tem capacidade, qualificação, talvez naquele momento da vida, para ser pai de uma criança. Que é outra coisa, ok? Por mais que você gaste muito dinheiro com seu cachorrinho, com seu gatinho, muito tempo e muito amor a ele, a relação com um animal de estimação é uma que você tem com um ser humano, um bebê. Né? Com uma criança que vai estar vinculada a você. Então não é a mesma coisa. Então eu considerava a orientação do Papa se distanciava muito, né, da orientação de um professor de Bhakti Yoga. Por quê? Porque o cristianismo não ensina muito Bhakti Yoga, ele ensina Karma Yoga. Agir bem, tanto de um ponto de vista conservador, tradicionalista, ritualístico, ou do ponto de vista mais de ação social. Eu falava a respeito disso, né? E o vídeo vai tratar de explicar o quanto isso é problemático, essa diferença de compreensão sobre Bhakti e Karma Yoga. Para falar sobre isso, evidentemente, como vocês sabem, né, eu sou um devoto de Sri Ramakrishna, e a lógica das minhas considerações aqui vão muito no sentido do que Sri Ramakrishna ensina. E um dos ensinos de Sri Ramakrishna fundamentais era que Bhakti Yoga é o caminho dessa época. Mas para ensinar qualquer caminho espiritual, você precisa ter aquilo que chamam de realização espiritual. Sri Ramakrishna chamava de conhecimento de Deus. Você precisa conhecer Deus pessoalmente e receber dele um mandato. Quem tem um mandato? Os profetas, os avataras, aqueles que são reconhecidos ao longo do tempo com muitas linguagens assim, como profetas, avataras, descidas de Deus, encarnações divinas. Né? Esses têm um conhecimento direto e transmitem aquilo que foi dado a eles como missão. Quem no cristianismo tem um mandato? O Senhor Jesus. A tradição cristã, então, concebeu a igreja como uma continuidade dessa autoridade. A Igreja Católica Romana desenvolve a ideia do magistério da igreja, né?
E quem é o grande professor do magistério da igreja? O sumo pontífice, o Papa. Então, automaticamente, o Papa tem uma condição de ensinar. Porque ele conheceu Deus? Não, porque ele está na sucessão apostólica. Essa é a ideia do cristianismo. Não é o pensamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna não é sobre o título religioso. É sobre, de fato, a pessoa ter conhecido Deus. Eu vou começar, então, pelo ensino de Sri Ramakrishna, falar a respeito disso. E depois, evidentemente, eu vou chegar no ensino do Evangelho, para demonstrar o quanto o ensino do Senhor Jesus é sobre Bhakti Yoga e não sobre Karma Yoga. E por não ser como sobre Karma Yoga, ele se contrapõe tanto aos conservadores e tradicionalistas da religião cristã, quanto aos progressistas da religião cristã. Eu não estou falando aqui daqueles cristãos nominais, que não estão nem aí no cristianismo ou algo assim, e vivem suas vidas, embora tenham sido batizados, isso não pesa para eles. Estou dizendo daquelas pessoas que se identificam como guiados pelo cristianismo e agem, no meu modo de ver, indo num caminho contrário ao caminho do amor e da devoção, indo pelo caminho do Karma Yoga. Mas o Karma Yoga não é um yoga, ele é inadequado para esta época. Sri Ramakrishna vai explicar isso. Então eu vou começar aqui, meus amigos, com a leitura da versão ocidental do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, que é o The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna, que é uma adaptação, né? Mas ainda assim, ele traz, né, esses ensinamentos maravilhosos de Sri Ramakrishna, que são essencialmente os mesmos, né, do Kathamrita e do The Gospel of Sri Ramakrishna. Então, aqui nós vamos compreender que Sri Ramakrishna vai ensinar sobre esses aspectos que eu citei aqui. Eu vou falar sobre eles e depois seguir também com a orientação do Evangelho. Em uma determinada reunião, Sri Ramakrishna estava conversando com membros do Brahmo Samaj. Brahmo Samaj era uma instituição assim muito progressista, renovacionista, queria levar os indianos a um progresso material, econômico, social, muito preocupados com a elevação das mulheres, a proteção das crianças, o combate à miséria extrema. Todas essas coisas são muito boas. Só que eles tinham isso como a sua experiência religiosa. Realizar esses atos de renovação material da Índia era como servir a Deus. Sri Ramakrishna vai explicar sobre isso. Mas primeiro ele vai falar sobre a questão do mandato, da autoridade espiritual. Dizia Thakur: para ensinar os outros é preciso que se tenha um distintivo de autoridade. Senão o ensinamento vira deboche. Um homem ignorante começa a ensinar os outros, como um cego conduzindo a cegos. Exatamente a mesma mensagem do Senhor Jesus, né? Aqui com as mesmas palavras. Em vez de ajudar, esse tipo de ensinamento prejudica. Depois de conhecer Deus, desenvolve-se uma visão interior. Só então é possível diagnosticar os males espirituais de uma pessoa e dar instruções. Veja, para que você possa instruir alguém de um modo positivo, é preciso conhecer Deus. Senão, seus ensinamentos sobre Deus, falsos que são, porque você não o conhece, não recebeu dele nenhuma autoridade, não podem ajudar as pessoas. Sem o mandato de Deus, um homem torna-se vaidoso. Ele diz para si mesmo: estou ensinando as pessoas. Essa vaidade vem da ignorância, porque só um ignorante acha que ele é quem faz. Um homem realmente realmente se liberta em vida quando sente: Deus é quem faz. Só ele é quem está fazendo tudo. Eu não faço nada. Os sofrimentos e preocupações de um homem nascem apenas do seu pensamento constante de que ele é quem faz. Aqui, por exemplo, né? Estou transmitindo o ensinamento de Sri Ramakrishna, lendo o que ele está dizendo, tentando ser o mais diretamente fiel ao que está aqui, sem muitas interpolações, sem muitas interpretações distantes do direto do que ele está ensinando. Tem uma lógica muito clara aqui. Nisso, quem está transmitindo é Sri Ramakrishna, que tem um mandato. Ok? Como você deve me ver? Como esse móvelzinho de madeira aqui que segura o livro. Muito bem. Sri Ramakrishna então vai dizer a respeito da questão fazer o bem ao mundo como ato de servir a Deus. Karma Yoga. Ele diz: vocês ficam falando, vocês, os homens do Brahmo Samaj, ok? Mas poderia ser aqui, os cristãos progressistas. Vocês ficam falando em fazer bem ao mundo. Será que o mundo é algo assim tão pequeno? E quem são vocês, meus caros, para fazer o bem ao mundo? Primeiro conheçam Deus, vejam Deus por meio da disciplina espiritual. Se ele lhe conceder poder, daí vocês podem fazer bem aos outros. Do contrário, não.
Você conheceu Deus? Aí ele pode dizer a você alguma coisa. Aí isso que ele vai dizer a você, você transmite aos outros. Aí bem ao mundo você faz. Do contrário, não. Por quê? Porque do contrário é só mundo. Não é? Nasce, cresce e morre. Não tem jeito. É mundo. Não é verdade? A pessoa se torna orgulhosa quando ela começa a assinar assim, esse direcionamento. Ela começa a pensar, eu faço. As minhas ideias. O meu modo de ver. Né? Muito bem. Então, um devoto do Brahma Samai disse: Então, senhor, devemos deixar nossas atividades de lado até conhecermos Deus? Ou seja, é aquele pensamento, né? Ah, então o religioso é aquele que se afasta do mundo. Não faz nada, ele fica parado dizendo Om. Sri Ramakrishna responde a ele: Não, por que fazer tal coisa? Vocês devem se dedicar às atividades como contemplação, cantar as glórias de Deus e outras adorações diárias. Sri Ramakrishna estava entendendo que o homem estava perguntando, então eu não preciso fazer adoração, eu não preciso fazer orações, como é o ensinamento, por exemplo, de certas escolas, né, dos caminhos diretos. Você conhece isso, caminho direto? O sujeito fala assim, eu sou aquilo, eu sou o Atman, eu não preciso buscar nada, tudo já está resolvido. Buscar o quê? Buscar já é ilusão. Essas patifarias. Não é isso que Sri Ramakrishna está ensinando. Não é isso. Definitivamente não. Você precisa se dedicar, sim, a uma vida de contemplação, memória, lembrança e busca efetiva por Deus. Mas então, um outro integrante do Brahma Samai, não era isso que ele estava querendo dizer. Ele pergunta para Sri Ramakrishna: sim, mas e as nossas obrigações mundanas? As obrigações relacionadas com ganhar dinheiro e coisas desse tipo. Não era sobre a prática religiosa. Ok, prática religiosa precisa fazer, mas e o resto? Sri Ramakrishna vai responder: sim, você pode cumprir essas obrigações também, mas só o tanto quanto necessário para se manter. Um outro dia, um amigo me perguntou, né, uma pessoa que se compreende como um aspirante espiritual. Eu estou muito engajado, muito interessado, muito apaixonado pela questão política. Quero me envolver numa campanha política, quero fazer parte de um partido, quero participar de reuniões, são de alto nível e tudo mais. É caminho espiritual isso? Não. Se você é um aspirante espiritual, você está ávido por vida espiritual. Você faz o básico para sobreviver e busca a vida espiritual. Se não, né? Onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Não é verdade? Muito bem. Ao mesmo tempo, deve rezar para Deus em solidão com lágrimas nos olhos, para que seja capaz de cumprir esses deveres de uma maneira não egoísta. Os deveres da vida que você tem que fazer. Você deve dizer para ele: ó Deus. Veja, Sri Ramakrishna está indicando: ore para Deus. Fale com Deus. Não é que você é Deus. Ore para Deus. Não é verdade? Ó Deus, reduz minhas obrigações mundanas cada vez mais. Senão, Senhor, vejo que me esqueço de vós quando me envolvo em muitas atividades. Posso pensar que estou fazendo um trabalho não egoísta, mas no final ele se torna um trabalho egoísta. Aí Sri Ramakrishna diz: as pessoas que levam ao extremo a doação de esmolas ou a distribuição de comida para os pobres acabam sendo vítimas do desejo de obter nome e fama por isso. Limpo, né? Jogando claro, né? Diante das nossas dificuldades interiores. Eu quero fazer bem ao próximo. Aí eu dou uma coisa ali legal para alguém, mas eu espero ouvir aquele: oh, obrigado por ter me ajudado. Deus lhe pague, você é tão bom. Olha, olhem para ele como ele é. Aí eu digo: não. Eu apenas fiz porque eu sou um trabalhador altruísta. Mas se o sujeito diz assim, ah, pegou e você fala, poxa, mas nem me agradeceu. Mas nem tocou uma trombetinha sequer. É assim que a gente é. Se realmente dizendo, sem conhecer Deus, você é dessa qualidade aí. Não se engane. Aqueles que levam ao extremo a atividade da caridade vão nesse ponto. Ou aquele ponto, né? A pessoa, eu conheci uma pessoa assim, fez um grande trabalho social, distribuiu brinquedos e roupas e comida para crianças de um Natal. Aí ela diz assim: ah, mas eu estou tão desanimada, tão desestimulada, porque continua tudo igual, as pessoas continuam pobres. E eu pensando: mas você imaginava o quê? Que você tinha o poder de mudar as questões complexas da diversidade econômica, social, de vida, de naturezas? Não. Você pode fazer alguma coisinha pequenininha
pequenininha, bem pequenininhazinha. É o máximo que você consegue fazer. Não se muda nada estruturalmente, eternamente. Essas coisas são da natureza do mundo. Aquilo que o Senhor Jesus diz, os pobres sempre estarão com você. Muito bem. Continua, Taku. Sabu Malik uma vez falou em erguer hospitais, dispensários e escolas e abrir estradas e cavar represas públicas. Eu disse para ele, não saia do seu caminho para buscar esses trabalhos. Encarregue-se só daquilo que se apresenta a você e do que for urgente, e sempre com o espírito desapegado. Não é bom se envolver em muitas atividades, e isso nos faz esquecer de Deus. Concreto? Concreto. Para o aspirante espiritual, meu amado. Talvez você ouça isso aqui e fale assim, eu não quero esse caminho de alienação, eu quero fazer o bem ao mundo. Vai lá, corre lá, vai. Vai correr, vai na fila. Tem muita gente fazendo. Aqui é um caminho para buscar conhecer Deus. Só para que não entenda que existe enganação aqui. Existe muita gente fazendo coisa boa no mundo e isso é necessário para que o mundo se mantenha. O mundo, essa é a estrutura do mundo. Aqueles que estão dizendo para você que se envolver apaixonadamente pelo mundo é servir a Deus, mentem para você! Mentem para você! Estão mentindo! Talvez com boa intenção. Porque eles são guias cegos, são ignorantes, que ensinam sem ter conhecimento. Eu tenho certeza que existe muita gente bem intencionada ensinando isso. Não precisa fazer oração, contemplar a imagem sagrada, cantar os seus santos nomes, ouvir as suas glórias, chorar por ele. Apenas sirva o faminto, que isso é a mesma coisa. Porque o Senhor Jesus diz, aquele que alimenta o faminto, veste o nu, visita o preso, adoentado, acolhe o estrangeiro e abriga o desabrigado. Faz por mim, se faz por ele. Se faz por ele. Aquela expressão, né? De boa intenção o inferno está cheio, significa isso. Tem gente ignorante falando besteira, com boa intenção. Né? Então ele diz, algumas pessoas vêm ao templo de Kali, onde Sri Ramakrishna vivia, podem ocupar todo o seu tempo dando esmolas aos pobres. Eles não têm tempo de ver a mãe no altar. As pessoas riem. Sri Ramakrishna conclui, antes de tudo, encontre uma forma de ver a imagem da Mãe Divina, mesmo que precise abrir o caminho pela multidão. Isso significa o darshan. Os templos indianos, né? Você tem um nichozinho onde fica a imagem divina, que o objetivo do fiel é olhar, nem que seja por um segundo. Esse darshan, essa visão. Então, você pode ou não, como queira, dar as esmolas. Pode dar aos pobres quanto quiser se sentir essa necessidade. O trabalho é só um meio para conhecer Deus. Por isso, naquele dia eu falei para Sambu, imagine que Deus aparece na sua frente. Por acaso você pediria a ele para que construísse hospitais e dispensários para você? Todos riem. Entenda isso. Você conheceu Deus. O que você pede? Deus, resolva o problema da Palestina. Deus, resolva o problema da economia, das favelas. Não! Não. Um adorador de Deus jamais diz tal coisa. Em vez disso, ele diz, ó Senhor, dai-me um lugar aos vossos pés de lótus, mantenha-me sempre em vossa companhia, dai-me amor puro e sincero por vós. É claro, aquele que compreendeu Deus e o mundo entende que o mundo é a transitoriedade. Então, se você busca conhecer Deus, você escapa do transitório. Se você está muito apaixonado pelo transitório, você não busca conhecer Deus. Ou você sobe ou você desce. Não existe essa possibilidade de você estar subindo, descendo, ou de você estar descendo, subindo. Quem diz isso para você mente? Karma Yoga é, na verdade, muito difícil se unir a Deus através da ação. Na Kali Yuga, o tempo em que vivemos, que somos mais burros, somos mais fracos, somos mais incapazes, é extremamente difícil cumprir os rituais prescritos nas escrituras. Nos dias de hoje, a vida do homem está centrada só em comida. Ele não consegue realizar vários dos ritos escriturais. Suponha que um homem esteja acamado com febre. Se você tenta a cura lenta dos antigos remédios do passado, ela pode não esperar tanto tempo. Já hoje existe um preparado radical, ele diz o nome de um remédio. É mais apropriado.
Na Kali Yuga, o melhor caminho é Bhakti Yoga. O caminho da devoção, cantar as glórias do Senhor e rezar. O caminho da devoção é a religião desta época. O caminho da devoção e do amor a Deus é a religião desta época. Não é que seja uma possível religião para esse tempo, dependendo do seu temperamento emotivo. Não! É o caminho eficaz para essa época. Então ele diz para os devotos Brahmo: o caminho de vocês também é na devoção. Verdadeiramente abençoados são vocês que entoam o nome de Hari e cantam as glórias da Mãe Divina. Eu gosto da atitude de vocês, que não dizem que o mundo é um sonho, como os não dualistas. Não são brahmajanis como eles. São bhaktas, adoradores de Deus. Que vocês falem dele como uma pessoa também é muito bom. Vocês são devotos, com certeza vão conhecer Deus se o chamarem com sinceridade e anseio. Veja que interessante, né? Porque a Ordem Missão Ramakrishna, os swamis da Ordem Missão Ramakrishna ensinam Advaita Vedanta, que é o caminho dos Brahmajanis. Sri Ramakrishna está dizendo para essas pessoas aqui do seu tempo, o caminho para esse tempo não é esse, e é muito bom que vocês não sejam assim. Mas a sociedade que tem o nome de Ramakrishna ensina esse caminho. Isso não é estranho, não é gozado, não é curioso? Nós sabemos que não é nada de estranho isso. É, na verdade, muito comum. É uma coisa muito comum que aqueles que têm um mandato têm o seu ensinamento distorcido. Não é verdade? Sri Ramakrishna ensinou. Não estou dizendo que seja errado fazer caridade. Mas o objetivo da existência do nascimento humano é conhecer Deus. Não é? Ele dizia, o caminho para esta época é a devoção, amor e devoção, conforme Narada Muni explicou. Narada Muni explicou. Você não busca nenhum outro refúgio, nem as práticas religiosas, nem as práticas mundanas. É o amor e devoção a Deus. Quando você o alcança, definitivamente, você será bom, compassivo, maravilhoso para com todos e dará a todos aquilo que ninguém tem. O conhecimento de Deus através de você. Um conhecimento indireto. Mas que leva as pessoas a buscarem ter o conhecimento direto. Conhecimento direto de Deus, ok? Senhor Jesus. Quando eu era um clérigo da igreja ortodoxa, muitas vezes eu ministrava os sermões. Eu servia numa paróquia que o presbítero ele era russo. Embora ele falasse bem português, assim, pro contato, né, cotidiano, ele se sentia um pouco inseguro em fazer pregações, porque ele dizia, meu vocabulário não é tão vasto, às vezes eu quero usar uma palavra, né, quando a gente tem o nosso próprio idioma, a gente sabe, né, uma pluralidade de termos, e às vezes a riqueza, né, da língua portuguesa me inibe um pouco. Tinha isso e tinha também a tendência de que ele não era exatamente alguém que gostasse tanto de sermões, assim. E aí eu insistia muito para ele fazer sermões. Falava, padre, tem que ter sermão, porque muitas liturgias não tinha sermão. E o sermão é parte da rúbrica, né? Precisa ter o sermão. E aí vem aqueles papos ortodoxos, né? A liturgia, ela já é catequética, essas besteiras. Né? Aí eu dizia para ele, tem que ter e tal. Ele falava assim, tá bom, padre Marcelo. Ser diácono, você pode. Na verdade, mesmo um leigo pode fazer sermão na igreja ortodoxa. Na igreja grega, por exemplo, não são todos os presbíteros que podem fazer sermão, não. Só aqueles que têm bênção para isso. É diferente, né, na igreja russa. Ele dizia assim, você vai fazer o sermão. E eu me preparava, então, para os sermões. E aí tinha uma passagem do evangelho que o sermão ia ser centrado nisso, né? Era complicado, porque assim, eu fazia a proclamação do evangelho, lia o evangelho que o diácono lê, e depois ia fazer o sermão. Ou seja, tirava um pouco da função do presbítero ali, que era aquele que deveria ali falar, mas tudo bem. E aí eu ia fazer o sermão, por exemplo, da parábola do bom samaritano, capítulo 10 de Lucas. E aí o que eu fazia? Eu estudava sermões antigos, de que outros ortodoxos tinham falado ao longo do tempo. Hierarcas, presbíteros, santos.
E aí eu me deparei com um tipo de comentário da parábola do bom samaritano que me deixava muito constrangido. Porque elas me pareciam como que tirar a autoridade daquele que tem o distintivo. O Senhor Jesus estava conversando e, como sempre, tinham muitas pessoas em volta dele. E existiam aqueles doutores da lei que queriam provocá-lo, queriam fazer inquisições. Alguns eram mais honestos e alguns eram provocadores. Eis então que se levantou um doutor da lei, pondo à prova, né, indo em cima de Jesus, e dizendo: Mestre, é fazendo o que herdarei a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como lê? E aquele homem diz: Um outro respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo amarás como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Respondeste bem. Faz isso e viverás. Porém, ele querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Impossível deixar, né? Aqui. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E com todo o teu entendimento. Como é possível alguém aqui, dentro do cristianismo, dizer assim: não, é completamente irrelevante você ter amor a Deus, desde que você seja bom? Não cabe. É primeiro tudo isso aqui. Bate! E depois, amar o próximo como a ti mesmo. É um segundo mandamento. Em outra passagem isso fica claro assim: primeiro mandamento e segundo. Aí o homem pergunta: mas quem pode ser meu próximo? E aí o Senhor Jesus vai explicar a ele, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre salteadores, entre bandidos, que depois de o despirem e o espancarem, o abandonaram. O homem foi brutalmente, né, assaltado, deixando-o meio morto, estava muito ferido. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. E ao vê-lo, o homem caído, passou o largo. Nem era com ele. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou adiante. Duas figuras religiosas. Vamos pensar assim, como se fosse um presbítero e um diácono, não é? Uma coisa assim. Mais um samaritano. O samaritano era daquele grupo religioso tão antagônico aos judeus que os judeus, se tivessem contato com a sombra de um samaritano, precisavam se purificar ritualisticamente. Tal era a impureza do samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, do homem caído no chão. Vendo-o, compadeceu-se. Aproximando-se, ligou-lhe as feridas, tratou delas, né? Jogando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao estalajadeiro e disse: Trata dele, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Aí o Senhor Jesus perguntou: Qual desses três, o levita, o sacerdote ou o samaritano, parece ter sido próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? E o homem respondeu: O que praticou misericórdia com ele. Ele nem podia falar o nome samaritano, ok? Jesus disse-lhe: Vai e também faz o mesmo. Muito bem. Sabe o que os comentários dos ortodoxos do passado diziam sobre essa parábola? Eles diziam assim: o homem que caiu, ele é uma alma do mundo, uma pessoa do mundo. Os bandidos são as paixões. A estrada é a vida. O samaritano que vem ajudar, ele podia ser ou Jesus ou o anjo da guarda. A estalagem era a igreja, o azeite e o vinho eram os sacramentos. O estalajadeiro era o sacerdote. Então era assim que eles descreviam. Isso muitos comentários. Era essa a interpretação. Eu lia esse comentário e dizia: não. Isso aqui distorce completamente a mensagem. A mensagem aqui é o contrário disso. Ele está dizendo: não é exatamente, pura e simplesmente, a prática estrita da religião, mas é você entronizar isso e se tornar uma pessoa capaz de agir bem em circunstâncias que não são cobradas a você, mas que você precisa fazer por amor a Deus.
Então eu entendia que aquele sermão dos tradicionalistas distorcia. Porque ele transformava tudo em karma. Aqui, o ato bom não tinha a ver com aquele estrito religioso. Mas então, no mesmo Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo, segue uma passagem exatamente sequencial. Que diz assim: continuando o seu caminho, Jesus entrou numa aldeia. Uma mulher de nome Marta recebeu-o. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual sentada. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual sentada aos pés do Senhor, escutava sua palavra. Marta, por seu lado, andava de um lado para o outro com muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te preocupa que minha irmã me deixe sozinha servir? Diz-lhe para que venha me ajudar. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, está preocupada e agitada com muitas coisas, mas necessidade só há de uma coisa. Maria escolheu a boa parte, ou seja, essa uma coisa, que não lhe será tirada. Eu vi um sermão de um padre progressista, e ele dizia assim: Marta está presa às obrigações da mulher, porque o lugar da mulher é na cozinha. Maria foi corajosa, ela saiu de lá. Sejamos como Maria e fujamos das imposições da sociedade. Encontremos o nosso lugar. Não tem rigorosamente nada a ver com isso, essa passagem. Não tem nada a ver. Marta não está sendo obrigada por ninguém. Ela está querendo fazer as suas coisas, que são as coisas do cotidiano, de arrumar as coisas. Jesus é amigo de Marta, Maria e Lázaro. Ele está ali, muitas vezes tem intimidade com eles. Então Marta chega ali e fala assim: ô senhor, pô, tô aqui varrendo a casa e tá aí Maria aí parada de conversar com o senhor. Fala quando eu vim me ajudar aqui. É nesse clima. Como uma mãe poderia falar para os filhos: vocês estão aí conversando, eu tô aqui arrumando a casa, vem me arrumar, me ajudar. Ela não está pedindo que o Senhor Jesus ajude, mas está dizendo: poxa, me ajuda aí, né? A Maria está aí de besteira, de bobeira aí. E o Senhor Jesus diz: não, ela não está de bobeira. Ela está pegando o sumo bom da vida, que é a parte espiritual, Marta. A vida não é só trabalho, a vida não é só comer, a vida não é só coisas materiais. Essas coisas são importantes, mas, poxa, você tem a oportunidade. Ela conseguiu pescar a parte mais importante. A mensagem aqui não é sobre feminismo, padre progressista. Não é sobre essas coisas de imposição da sociedade. Não é sobre isso, não. Desculpe. Eu sei da sua boa intenção. Mas isso é uma distorção completa, assim como os tradicionalistas estão fazendo com a parábola do bom samaritano. Pelo viés do tradicionalismo sacramental e litúrgico. Aqui é o progressismo que está distorcendo a coisa toda. O essencial é sentar aos pés de lotos do Senhor nessa vida. Como se faz isso? Através do método contemplar a imagem adorável, cantar os nomes e as glórias do Senhor, ouvir os seus passatempos transcendentais, chorar lágrimas pedindo amor por Ele e reduzindo as atividades ao máximo para concentrar o máximo da vida na devoção a Deus. Então você vê aqui, tanto tradicionalistas quanto progressistas, eles vão ao ato. Qual é o ato do progressista? Fazer atividades sociais. Não precisa pensar em Deus, não. Cite Nietzsche, viva uma vida completamente mundana, porque se você está sendo socialmente justo e correto, você está com Cristo mesmo que você nem acredite nele. E existe outro que diz: tudo é relacionado à liturgia, à forma, às normas, e assim eu cumpro os preceitos. O ensinamento do Senhor Jesus não está dizendo nada disso. Ele não está dizendo que você não deva ser justo, que você não deva ser honesto, que você não deva lutar, sim, pelo bem das coisas, que você não deva, sim, praticar práticas religiosas, mas o centro da coisa toda é desenvolver amor e devoção a Deus. É por isso que o ensino de Jesus, que tem a autoridade, que ele conhece Deus, né? Ele fala: eu digo o que o meu pai me passou. Ele está ensinando amor e devoção a Deus. Porque Bhakti Yoga é o caminho desta época. Enfim, meus amigos, eu espero que seja útil. Num próximo vídeo eu vou tratar aqui de por qual razão os caminhos como o Advaita Vedanta, os budismos diversos e outras variantes de não dualidade não são bons caminhos para aqueles que buscam, evidentemente,
desenvolver algo no sentido do ensinamento de Sri Ramakrishna e do ensino do Senhor Jesus também, que é o caminho do amor e da devoção a Deus. Ok? Vamos tratar disso no próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem também. É isso. Até a próxima. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.